Prontos? Vamos. Olha só. Vamos falar sobre descarbonização. E eu vou apresentar a nossa moderadora. A Vanessa é assessora no nosso Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o nosso BANDES, doutora em Economia, com ampla experiência em análise de dados. Atua junto ao Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BANDES. Recebem, por gentileza, a Vanessa. Quer que fique aqui? Como você quiser. Olá, boa tarde. Apresentando agora o nosso painel, né? Gostaria de chamar Marcos Meyer, da ArcelorMittal. Ele é engenheiro metalurgista e mestre em materiais e geometalurgia. Possui experiência nas empresas ArcelorMittal e Vale, onde atuou nas áreas de controle de qualidade, desenvolvimento de produtos, controle de processos de pilotização e estratégia industrial, e atualmente é gerente de projetos de descarbonização na unidade de Vitória. Marcos. Pode ficar à vontade. Acho que para compor a mesa também, o professor Bruno Furieri, da UFES, graduado em Engenharia Ambiental pela UFES e doutor pela École des Mines de Douai, não sei, da França, Douai. É professor do Departamento de Engenharia Ambiental da UFES, coordenador do curso de graduação em Engenharia Ambiental e pesquisador do Núcleo de Estudos em Qualidade do Ar. Professor Bruno, por favor. E Rodrigo Varejão, diretor-geral da FAPES, com formação em Eletrotécnica pela ETFES, Engenharia Elétrica pela UFES, mestrado pela Unicamp, doutorado na França e pós-doutorado em processamento de sinais biológicos. Tem experiência em projetos de inovação com instituições públicas, privadas e empresas de base tecnológica. Rodrigo, por favor. Bom, eu estou assessora no BANDES, tem 1 ano e meio, e o BANDES ele é uma instituição aqui no estado que tem mais de 50 anos, apoiando o desenvolvimento, né, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional do nosso estado. E, além do apoio financeiro, o BANDES faz gestão de fundos de fomento, prestamos serviços para o setor público e privado, investimentos e FIPs, e promovemos um Estado mais inovador. Faz parte da nossa visão institucional ser referência na indução do desenvolvimento sustentável capixaba, e fomentar com as linhas de crédito a economia verde e inovadora e de baixo carbono. Então, o BANDES aqui faz parte do Comitê Gestor da Mobilização Capixaba pela Inovação, que apoia a realização desse evento. E a Mobilização Capixaba pela Inovação é uma ação conjunta e aliada de atores locais para criar condições de estímulo à inovação no Espírito Santo. E tem relevância nessa discussão, né, da pauta para promover essas conexões que a gente traz aqui. Então, agora, os atores, né, da academia, do governo e da indústria. Começando, então, por favor, Marcos. Boa tarde. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite. Contato com o Jardel, de grandes tempos, o Fernando Martinelli, colega da Arcelor, que fez esse contato com o time aqui da Cidade de Inovação, o Peter. É um prazer estar aqui hoje e colaborar com esse tema. Nossa ideia aqui hoje é fazer um olhar da indústria, uma indústria que tem um peso tanto econômico quanto a questão do impacto em relação às emissões de gases de efeito estufa no estado do Espírito Santo. Então, a gente tem uma relação
interessante para ser discutido aqui. E juntamente a gente passa então com a academia para fazer essa amarração. Estudamos juntos um plano que hoje é oficial no estado. E ele tem uma parcela grande de participação da ArcelorMittal. E por fim, o Rodrigo, para a gente encaixar aí, a gente disse que existem alguns aspectos que têm que ser colocados na questão da descarbonização, e um deles é o aspecto financeiro, econômico, o aspecto tecnológico e o aspecto todo que envolve a estratégia para esse processo. Bom, vamos começar aqui dando um overview do que é a nossa empresa. Quando a gente diz nós somos Aços Planos, vocês vão entender ali na frente o que a gente está representando. A gente fala aqui pela unidade do Brasil, da Arcelor no mundo. Hoje nós somos líder de aço nas Américas. Acho que não tem apontador não, né? A tela não reflete. Então, temos mais de 150 mil empregados espalhados no mundo. Nós estamos praticamente em todos os continentes. Somos líder mundial. É interessante que aqui a gente é líder em pesquisa. E isso nos dá força para superar esse desafio que vocês vão ver ali na frente, que é bem complexo, né? Quando a gente olha o setor aço, é um setor hard to abate, então o contexto ainda é complexo para a gente chegar numa solução. E hoje nós temos uma capacidade de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto, ok? E também de 7 milhões de minério de ferro. Quando a gente fala de aços planos, é uma unidade, eu até brinco que a gente tem dois tipos de unidades, né? A de fabricação de aços planos, que gostam de comer muqueca, eles estão situados aí perto do mar, e temos os colegas que gostam de comer queijo, que estão situados mais perto em Minas Gerais, onde são os aços longos. Aços planos são aços para esse tipo de aplicação, tá? Então é bem diferente quando a gente fala de longos, que é diretamente ligado a aplicações voltadas à construção civil. Essa é a grande diferença. Então hoje a gente está representando aqui a unidade do Brasil de aços planos. Nós somos não só uma planta em Tubarão, mas a gente tem diversas plantas espalhadas no Brasil. E a última recém-adquirida e integrada à família é a ArcelorMittal P100, em Fortaleza, onde a gente adquiriu ano passado, via os coreanos e a Vale cederam e fizeram todo esse movimento com a gente. Como eu disse para vocês, nós somos responsáveis, quando olha Tubarão e P100, são as plantas que produzem o aço, as demais que vocês viram são as plantas que geram e agregam valor ao produto acabado. Temos então uma produção em volta de 10 milhões de toneladas, 14 mil colaboradores, e aí a gente consome bastante energia. No olhar de hoje, 530 megawatts parece que é pouco sustentável, mas se a gente olhar no final, vou mostrar para vocês que a gente vai precisar muito mais do que isso, 5 vezes mais para superar esse desafio. E a nossa visão sempre é o olhar de segurança em primeiro lugar, a sustentabilidade, por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente existe como time sobre esse assunto. A qualidade, a gente brinca muito que é o convite da festa, sem qualidade a gente não chega em lugar nenhum. E ser liderantes. Então a gente tem um propósito de liderar esse tema no mundo, e o Brasil não vai ser diferente com relação a isso. Vou contar um pouco da nossa história, porque a gente olha muito o que a gente vai fazer no futuro, mas o que a gente já fez e como a gente já começou fazendo, né? Na nossa história, nós nascemos autossuficientes. Quando a gente fala de descarbonização, um dos escopos que medem a emissão é o escopo 2, que nada mais nada menos é a emissão gerada do consumo de energia elétrica. Hoje, nossos gases são produzidos para fazer a fusão do ferro. Eles são ricos em energia, a gente gera energia. Então, a gente tem termoelétricos que geram, nós somos autossuficientes. Então, a gente já nasceu com uma pegada, já com um olhar de sustentabilidade nesse negócio. A geração hídrica eficiente. Então, hoje, os nossos números são muito bons. 98% de uso da água ela é recirculada. Então, se a gente olhar na questão da adaptação, conversei hoje mais cedo com o professor, adaptar é uma questão de usar menos água. E todo ponto que a gente fala de questão de mudanças climáticas, a água é uma solução para a siderurgia, mas ela também é um paradoxo. Ela vai ser um problema para uma questão envolvendo as questões climáticas.
E o compromisso que nós temos com as emissões de gás de efeito estufa, hoje, então, a gente, de forma voluntária, publica nossos números todo ano. Esses números, mais ou menos, a base para vocês entenderem, a cada 1 tonelada de aço produzido, bruto, a emissão para esse tipo de planta, uma planta integrada, que ela absorve o carvão, o minério de ferro e transforma em produto tabaco, gera 2 toneladas de CO2. Então, é um impacto relevante. E a gente já veio trabalhando isso. Nós temos 2 projetos de geração de crédito de carbono. Nós iniciamos isso lá atrás. E até o momento a gente já reduziu, evitamos 4,2 milhões de toneladas. São os LDGs, das gerações de crédito. Lá quando começou isso, hoje na COP isso é discutido se isso não vai valer ou não. Mas quando isso foi iniciado, a gente teve um protagonismo no Brasil. Aqui um histórico. Vai ser difícil de ler, mas eu queria destacar para vocês exatamente isso. Então, a gente nasceu eficiente, trabalhamos com as questões envolvendo os créditos nos primeiros anos ali, em 2006, 2012. Temos um plano de controle de água, um plano de autoeficiência. Vocês vão ver que ser eficiente é reduzir menos o consumo de combustível. Consumo de combustível é carvão, carvão é emissão. Avançamos também com questões envolvendo nosso posicionamento ali em 2021. Firmamos um compromisso da ODS 13, através da emissão do nosso Climate Action Report 1, colocando nossas metas, nossas posições de liderança para esse tema no setor. E se a gente for mais no final, ali 2022, somos certificados, fomos a primeira na América Latina com certificação Responsible Steel, que quer dizer o seguinte: vocês seguem o planejamento na relação do ESG e lá dentro existe um item que é só tratado que é relativo à descarbonização, mudanças climáticas, então a gente é certificado para isso. E por fim, a partir de 23, a gente fez nossos primeiros testes, que é usar o gás natural em relação ao carvão. Eu vou falar na frente qual a importância deles. E já estamos pensando ali agora, em 2024, ali no finalzinho, utilizar novos materiais. Temos testes planejados com biocarbono, testes planejados com materiais pré-reduzidos que diminuem, dão eficiência e reduz o consumo de carvão. Então, estamos avançando nessa história, entendendo como que a gente valida todo o nosso roadmap. E por fim, aqui é o ponto que mais interessa. Esse é um quadrinho que conta como que será a nossa estratégia e o nosso caminho para chegar à neutralidade. Então, iniciando aqui do canto esquerdo, soluções que estão em estudos ou em teste, como eu falei para vocês. O primeiro passo é ser mais eficiente. Quanto maior a eficiência, como eu disse para vocês, é menor consumo de combustível, menor consumo de combustível, menor consumo de carvão, menos emissão. 92% do nosso inventário de emissão de CO2 está baseado no consumo de carvão. Então, quem a gente tem que perseguir para reduzir a emissão chama-se carvão. O segundo passo é o uso do gás natural nos altos fornos. A gente entende isso, a gente conhece, a gente sabe que é uma alavanca que traz eficiência para esse equipamento, né? O equipamento que transforma o ferro em material bruto, que é o ferro gusa. A questão dele é, quanto mais a gente introduzir até um certo limite, menor o consumo de carvão novamente. O ponto que é o preço competitivo, que ele não é constituído da forma mais viável economicamente. Então, a gente oscila no uso desse componente. Biomassa. Biomassa é o item que nós entendemos ser um dos maiores potenciais para a solução, pois a cada 1 tonelada de biomassa usada são 3 de CO2 reduzido. Então, a gente está dizendo que é um material biogênico, que ele pode ser utilizado como combustível porque ele tem carbono. E a gente substitui carbono mineral por carbono vegetal. E se você olhar no mundo, além sempre da história que o Brasil é o país do sol e do vento, é ali país também da biomassa. E aqui a gente tem a possibilidade, com vocês, no processo de construção da cidade de inovação, trabalhar para que esse combustível ele seja possível, viável, técnico e economicamente para uma solução de descarbonização. E, por fim, a maximização da sucata, que é utilizar mais sucata na carga metálica. A gente tem potencial de subir bem essa alavanca.
que seria reduzir o gusa, né, o ferro gusa produzido, que é a base de carvão, e reciclar mais o material. Qual é a questão aqui? É a disponibilidade desse material, que ele é finito. Então, é uma solução que precisa de políticas públicas, precisa de incentivos para que a recirculação ela seja mais efetiva. Esse é o passo da transição, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que dar, o que a gente fala, é fazer a transição para a economia de menor emissão de carbono. A partir desse momento, a gente consegue emitir o que a gente chama de Green Certificates, que são certificados auditados por terceira via, que garantem que esses passos foram dados e a gente tem uma pegada menor de emissão. Porque quanto mais na ponta, maior é o impacto do fornecedor. Então, os nossos clientes nos cobram movimentos para que isso ocorra, e o resultado desse movimento é a geração de um certificado. Nós já geramos 15 mil certificados através do movimento dos testes que eu falei dos gases naturais. Estamos testando toda essa cadeia, porque se essa cadeia e esse certificado gerar valor para o nosso cliente, isso gera a possibilidade de a gente conseguir achar uma via economicamente viável para que ocorra a descarbonização. Aí sim, na parte de baixo, buscando a neutralidade, aí a coisa começa nos passos mais complexos e mais profundos, onde inicialmente gera-se oportunidade de novas parcerias. Então, nós temos, por exemplo, 2 MOUs oficiais e publicados, que é com a Petrobras e a EDP, pensando em modelos de negócios que sejam viáveis para ambas as empresas, que deem solução para a descarbonização. Mas o primeiro passo eu mostrei para vocês no início, o nosso consumo de energia em torno de 500 megawatts, para que a gente possa avançar nos próximos 2, que é a adaptação tecnológica, a captura de carbono. A gente já sobe para um patamar quase 2 vezes o consumo que a gente faz hoje. E para isso, então, o movimento com a energia renovável ela é primordial. Vou mostrar ali no final para vocês o porquê. A adaptação tecnológica é a nossa estratégia, visto que nós temos os ativos, os grandes ativos emissores são os altos fornos, onde há a concentração da queima de carvão. E esses são ativos novos, no ponto de vista de um setor industrial. Em torno de o mais velho tem em torno de 40 anos, então adaptá-los para que mantenha a produção da forma que a gente quer produzir, com o menor patamar de emissão, é o que a gente vem trabalhando, e aí vem sim um vertente forte de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento e de inovação. Aqui é um mar que a gente pode explorar muito nesse ambiente, onde a gente consiga cruzar a estratégia que hoje está sendo colocada aqui de buscar a inovação com a nossa estratégia de manter os ativos de pé, mas emitindo muito menos. A partir desse momento, que é avançar nisso, né, que seria reduzir o carvão lá embaixo, introduzir o hidrogênio, que é algo que todo mundo fala, mas a gente ainda não sabe como faz e nem tem ideia quanto isso vai custar. E quando que a gente vai chegar na viabilidade é um outro ponto que a gente pode escutar. E o biocarbono ele entra forte também na neutralidade. Então, ele lá em cima ele é um processo de transição, lá embaixo ele é um processo de neutralidade. Então, dá mais importância para esse assunto quando eu trouxe para vocês. O outro passo seria o seguinte: adaptando os nossos ativos, a gente separa de CO2, ele precisa ser capturado em algum lugar. E aí entra a estratégia de captura e armazenamento, né? O CCS, Carbon Capture and Storage, ou Utilization. E aí a gente tem um movimento forte junto com a Petrobras. O Espírito Santo está próximo da costa, obviamente, e a costa ela tem possibilidade de estocagem muito grandes, que podem ser uma alavancagem e um fôlego que a gente possa dar para que a coisa aconteça no final, que é ali que é a transformação tecnológica. Para esse passo, né, entendendo que esses ativos eles têm vida útil, eles passam por reformas, até quando a gente vai reformar é uma questão de estratégia de descarbonização e viabilidade econômica. Capturar e estocar tem tempo para terminar, é finito, estocar um CO2
em regiões geologicamente possíveis, e aí sim entra a transformação. O que seria transformar? É exatamente desmobilizar hoje o nosso ativo, que é a base de carvão, e mobilizar para tecnologias que hoje já são existentes, mas não são praticadas no Brasil por umas questões principalmente econômicas, que são as soluções de redução direta, onde é baseado toda a transformação do ferro em aço, e com energia, gás natural e lá na frente hidrogênio. E aí sim a gente conseguiria atingir a neutralidade em uma complexidade bem profunda quando a gente olha o setor de produção de aço. Então, para finalizar, aqui eu coloco para vocês o que essas curvas mostram o desafio, né? Quando a gente fala de transição energética, é reestruturar exatamente a matriz do futuro do aço em carbono neutro. É sair lá do carvão, no nosso baseline, que é a base da nossa energia térmica e da nossa energia elétrica, reduzir isso a partir da adaptação, como eu falei para vocês, até buscar a transformação. Para isso, a demanda de energia ela passa a ser mais de 5 ou 7 vezes mais do que a gente consome hoje. Então, estamos saindo do patamar de 500 megawatts para quase 3, 4 gigas, para que todo aquele processo que eu mostrei para vocês seja viável. Por isso, quando a gente olha e fala, o que é hard to abate? Hard to abate é isso. É sair da energia baseada ao carvão para energia indiretamente baseada de fontes renováveis e limpas. E aí eu fecho da seguinte forma e passo a palavra para os nossos colegas da seguinte forma. É alta complexidade para esse desenvolvimento da estratégia, como tudo eu coloquei para vocês. Precisamos explorar novos mercados, então políticas e fomentos que possam posicionar o nosso aço para ele ser atrativo e gerar valor ao cliente, vai passar por esse caminho. Então, é desenvolvimento das mecanismos de funding e de políticas públicas. A gente sabe que para fazer isso, hoje, é muito mais caro que o carvão. Esse é o problema do carvão. Ele é barato, ele é subsidiado, ele tem volume e a gente não consegue competir com biomassa, por exemplo, com hidrogênio e com energia elétrica. Se a gente não tiver mecanismos que envolvam funding e políticas públicas, a gente vai ficar... Esse baseline vai andar e ele não vai se mover. Gerenciamento apurado de risco e sustentabilidade com business a longo prazo, é que eu estou trazendo para vocês. Para que o negócio seja sustentável, a gente tem que gerenciar os riscos e achar alternativas que viabilizem, né? O estabelecimento do mercado do carbono ele vai dar um empurrão, mas se a gente não tiver relações, conexões e parceiros estratégicos, a gente vai ficar preso exatamente nesse ponto aqui. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, são oportunidades hoje que nós estamos colocando de uma grande produtora de aço, voraz com necessidade de inovação, para que a gente consiga gerar novas receitas e novas oportunidades para esse negócio. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Eu acho importante a sua fala, né, demonstrando essa relação da descarbonização do tema com a busca por eficiência, pensando do ponto de vista da empresa, mas em termos de sociedade também, né, buscar fazer melhor com os recursos que temos e que, ao mesmo tempo, é um caminho que impulsiona a busca por inovação. E pode trazer aos que são pioneiros uma competitividade no mercado, né? Então, acho que isso é um olhar que traz bastante incentivo a esse tema da descarbonização e também mostra os grandes desafios de uma sociedade que, não só no setor, mas em geral, está caminhando para um consumo maior de energia e a energia renovável ainda não, em geral, não é tão mais barata assim quanto a gente precisa avançar, então a gente precisa urgentemente ampliar a nossa produção também. E agradeço aí pela contribuição. Cidade da Inovação.